tema, que é reconstruído para ser uma mulher inesquecível, gostaria de saber se a mulher que está do seu lado, se você já sabe o nome dela. Todas? Por que eu estou perguntando isso, gente? Pode perguntar o nome. Porque se ela vai ser inesquecível, ela tem que ter um nome. Né? Nós precisamos conhecer uma outra. Vamos identificando aí, tá, gente? Cada um de vocês hoje estão fazendo uma nova história. Amém? A Andréia, ela falou sobre o que é ser inesquecível. Amém, irmã? Amém. Vamos acalmar o coração? Eu vou falar mais perto, na hora que eu precisar, assim, para despertar vocês. Eu falei assim com Deus: Senhor, já foi falado praticamente tudo que o Senhor colocou no meu coração. O que eu vou fazer? E aí me perguntaram assim: você vai pregar depois do almoço? Eu falei: é. Aí a Espírito Santo falou assim: não, vai encerrar. Eu falei: não, primeiro vai encerrar. Amém. Porque não vai ser eu, é o Espírito Santo de Deus. Só apenas um passo. Um desses aí, do qual o Senhor escolheu para estar aqui hoje, trazendo uma palavra para o coração de vocês. Eu queria falar o que é ser o significado de reconstruída. No dicionário significa que foi construído mais uma vez, ou que passou por uma reforma. E aí Ana disse assim que desde quando ela nasceu até hoje ela está sendo reconstruída. Não só ela, mas cada uma de nós, né? Cada dia a gente aprende, cada dia a gente tropeça, o Senhor se levanta. E aí vai vindo mais um pilar, mais um tijolinho que Deus vai colocando na nossa vida. E existe algo assim que eu creio que todos já viram o agir de Deus aqui nesses dias. Alguém tem dúvida do que Deus fez, da ação do Senhor aqui? Vocês conseguiram ver? Porque o espiritual e o físico, ele anda junto. Aqui está acontecendo o espiritual e o físico também. A gente vai dormir, continua. Você está no seu trabalho, é o físico e o espiritual andando junto. Você está dormindo, está acontecendo. O espiritual ele não para porque você parou de orar. O espiritual não vai terminar porque você vai sair daquela porta. Não, anda junto. E por isso o Senhor deixou, permitiu que eu estivesse aqui agora encerrando. Porque Ele disse assim: eu já fiz. No primeiro dia, a Andréia disse assim: inicia sobre a vida delas, porque elas não estão ouvindo. Elas não vão entender. Se nós não ministrar, não vai servir nada de tudo que for falado aqui. E eu creio que naquele sábado o Senhor já começou a abrir os ouvidos, os nossos ouvidos. Porque cada uma de nós vamos ministrar. E aí, quando eu perguntei para o Senhor, ele falou assim: agora é a vez delas. Porque eu já fiz. Eu já derramei. E agora vai depender de nós. Cada uma de nós agora tem que botar a mão na massa. Porque o Senhor já derramou, gente. Mas não adianta. Não adianta só Deus fazer. Nós precisamos fazer, realizar, dar o primeiro passo e adiante. De que adianta a gente ser ministrado aqui? De que adianta a gente deitar no chão, rolar, rodopiar, cair no Espírito Santo de Deus e sair por aquela porta e ficar só aqui? Você recebeu vinho novo, recebeu uma unção nova, e o que você vai fazer com ela? Ela vai ficar aqui? O que vamos fazer com aquilo que a gente recebeu? É muito gostoso e é muito agradável estar nesse ambiente. E é para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para sermos renovadas.
Mas não é para ficar só aqui. Porque tem gente que está sendo reconstruída, tem gente que foi quebrada aqui e vai começar a ser reconstruída. Então cada um está vivendo um processo. Nós aqui do ministério, quando a partir do momento que a gente deu para ela o tema e ela compartilhou, nós já começamos a passar por um processo. E foi cada uma de nós, o Senhor foi tratando conforme Ele quis. E muitas das vezes, eu tenho certeza que não sou eu, mas nesse período de um ano até chegar aqui, teve várias que pensaram em desistir. E eu fui uma delas. Porque estava difícil, estava pesado. Mas é o Senhor, né? É o Senhor que nos fortalece. E aí eu gostaria de dar um exemplo para vocês. Vocês vão pensar agora, lá na casa de vocês, no guarda-roupa. Seus guarda-roupa estão arrumadinhos? Sabe aquela gaveta ou aquele quarto assim que quando a visita chega, vocês jogam tudo lá? Não existe? Ou é só lá em casa? Só lá em casa, gente? Ai, nossa, que alívio! Foi pronto. Só eu que sou bagunceira? O que acontece? Deus, Ele veio, o Espírito Santo veio e derramou sobre nós. Amém? Cada um recebeu o que do Senhor precisava. E agora Deus fala assim com a gente: vamos organizar. Agora é que o bicho vai pegar. Ele falou de entulho, não sei mais quem falou de... Eu não lembro mais quem que falou com a gente aqui sobre isso. Mas aí Deus está querendo organizar, irmãs. E aí não é fácil. Vamos voltar lá, vamos pensar naquilo lá na sua casa que está bagunçado. Numa gaveta, alguma coisa assim. Assim são os nossos sentimentos. Tudo que nós vivemos aqui, tudo que o Espírito Santo trouxe na nossa memória, na nossa mente, o que Ele foi fazer. E aí Ele vai dizer agora para nós, está na hora de organizar. E aí a gente vai ter que pegar uma caixa para cada coisa. Sabe o lixo? Você vai lá em casa, é uma lixeira que é de 50 litros. Que era da minha sorveteria. Aí eu vou enchendo lá. Chega uma hora que o lixo transborda. A minha maior preguiça é na hora que enche, porque lixo eu tenho que descer, que é do quinto andar. E meu marido, ele, a briga lá é assim, quem desce com lixo. E é dele a responsabilidade, aí ele fica assim, nossa, o que eu queria era que minha esposa descesse com lixo. Misericórdia, né? Nem com lixo ele não desce. Então, aquele lixo, se eu não tirar ele antes, na hora que eu for lá, vou só socando ele pra dentro. Na hora que eu puxar o saco, se tiver muito pesado, ele vai arrasar. E aí vocês já viram a bagunça, né? Teve um dia que eu estava descendo a escada lá com o saco de lixo. Gente, ele abriu no meio da escada. Olha, você vê, tá pesado demais. Daí furou, caiu que a bagunça por lá. O que eu fui fazer? Tive que pôr a mão no lixo. Vocês estão preparados com a mão no lixo? Porque agora vai ser a gente. Agora é a hora de nós colocarmos a nossa mão na massa. Agora é a hora de nós mesmos arrancar aquilo que está aí guardado, de colocar em ordem. A Graça comentou sobre uma dificuldade de administrar tudo. E aqui a gente sente isso mesmo, porque o Espírito Santo vai trazendo. Mas na hora que a gente chega em casa, a gente volta à mesma rotina. A gente começa a praticar os mesmos hábitos. Por quê? Porque nós não nos organizamos. E nós vamos e precisamos nos organizar. Para a gente sair daqui realmente reconstruídas. Porque o Senhor disse. E o Senhor já fez. E agora, irmãs, não é com Ele. É cada um pegar a sua cruz e carregar. E resolver. Por isso, nesse momento, o Beto vai colocar um louvor aqui. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos e refletissem. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai mostrar para cada uma de vocês a gaveta, a bagunça. Mas não é de roupa não, gente. Não é de lixo também não. É da vida sua, a vida espiritual, a vida física, a vida profissional.
cada detalhe, o Senhor vai trazer a memória de vocês. E Ele vai dar ainda a direção, ó, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui. Não mistura tudo, porque depois vai cair, gente, na escada e vai virar aquela bagunça. Você não vai querer que seu lixo fique à mostra. Você não vai querer que as pessoas vejam o seu lixo. Porque ele é seu. Se ele é seu, vamos organizar? Amém? Esse louvor ele é muito lindo, porque ele não é só um louvor, ele é a palavra de Deus. E o Senhor fala na palavra dele. Aleluia. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para a paz. Mas obras maiores mais verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Invocarei ao Pai, Ele nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Essa é a linguagem de amor de Deus. Aquele que teme, esse é o que ama o Senhor. Vocês conseguiram aí se organizar, ter alguma visão de alguma coisa, de algo que precisa ser organizado, colocar cada um em seu lugar? Muitas das vezes nós temos essa dificuldade, porque sabe o que acontece, irmãs? O autoconhecimento. Nós não nos conhecemos. Nós falamos do outro, nós apontamos para o outro, nós conhecemos o outro, mas nós mesmos, nós não paramos para fazer essa análise, para nos conhecer, para saber que terra somos, o que pode ser plantado, como pode ser plantado. É necessário que nos conhecemos primeiro. Como vamos ajudar o outro? Como vamos profetizar
vida do outro, se às vezes a gente não sabe nem quem somos. E o Senhor, nesses dias, Ele trouxe essa restauração. Só não recebeu, irmão. Eu vou falar com vocês, quem não quis. Porque desse altar aqui, ó, até hoje, eu falei assim, quando eu estava olhando assim, esse chão está brilhando, é na luz, porque eu vejo o azeite descendo, derramando aqui sobre esse altar. E eu tenho certeza que cada uma vai sair daqui transformada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E esses processos dói mesmo. A gente tem que estar disposto. Porque, olha só o significado do que é autoconhecimento. É uma investigação individual. A gente não para de fazer isso. Sabe quando que eu parei de fazer essa investigação? Quando eu fui para terapia. Aí, gente, os outros falam assim, né? Meu psicólogo é Jesus. Realmente, meu psicólogo é Jesus. Mas ele dá sabedoria para os homens aqui da terra para trabalhar em nosso favor, para nos ajudar. E foi necessário eu ir para uma terapia com um psicólogo. Gente, eu fiz 3 anos de terapia. Eu falei assim, Jesus, o que estava acontecendo comigo? Eu tentei fugir um monte de vezes e beleza, persisti. Eu falei assim, não, vou receber alta, vou receber alta. E nada de receber alta. Eu falei, meu pai, o que está acontecendo? Que pessoa que eu sou? Eu falei, nossa. E aí, o dia que a minha terapeuta falou assim, ó, nós vamos fazer um desmame. Eu fazia terapia todos os dias da semana. Todos os dias não, misericórdia. Uma vez na semana. E ela, vocês vão fazer um desmame. Vai ser de 15 em 15 dias, depois uma vez no mês, e a gente vai acompanhando. Falei, Deus, eu tenho cabimento, bastante tempo fazendo terapia. E às vezes meu marido ele falava assim, não, mas você não está mudando nada, porque a pessoa quer fazer terapia para melhorar nosso casamento. Só que quando eu fui fazer terapia, eu pensei que era para isso mesmo. Mas aí começou o quê? O autoconhecimento. Eu já tinha perdido a minha identidade. Porque o meu relacionamento não foi um relacionamento muito fácil. E aí, quando existe uma pessoa que sobressai a você, automaticamente você começa a se igualar e às vezes até viver e fazer as mesmas coisas que a pessoa. Você perde a sua identidade. Coloca a pessoa na frente, né, de você, e aí você perde sua identidade. E aí, quando eu comecei a passar por esse autoconhecimento e me conhecer, aí meu esposo falou, essa mulher tá doida? Ele ligou pro meu terapeuta e falou assim, o que você tá fazendo? A mulher tá pior. Porque eu chegava lá e aí, tudo que eu não tinha falado nos anos tudo de casamento, começava a falar. Ele falava uma coisa e não. Tudo eu retrucava, porque antes eu me fechava. Tudo, pra não brigar, eu aceitava. Para não discutir, eu concordava. Eu tinha preguiça de discussão. Aí eu ficava assim, se eu falar isso, ele vai falar isso. Aí eu vou falar aquilo, aí ele vai falar aquilo outro. Ah não, já resolvi tudo aqui na minha cabeça. Eu fazia assim, resolvia e achava que resolvia, né? Mas isso ia acumulando e acabava que isso me trouxe um transtorno muito grande, que foi esse falta de autoconhecimento. E passando por esse processo a cada dia que foi maravilhoso. E aí, no meu último dia de terapia, eu não sabia que era o último dia. E foi aquela sessão maravilhosa. E aí, minha terapeuta falou assim, Mary, chegou seu dia. Você está pronto para receber sua alta. Eu falei, sério? Aí eu dei aquele medo, né? Eu falei, nossa, e agora? E ao mesmo tempo uma alegria. Gente, todas as vezes que eu ia lá, eu orava pedindo, Senhor, que ela fosse o instrumento de Deus na minha vida, que eu fosse o instrumento de Deus na vida dela. E naquela semana que eu recebi a alta, eu falei assim com Deus, Senhor, eu acho que eu não estou fazendo nada pro reino. Não vejo fruto. O que eu estou fazendo na minha vida? Eu não estou te amando, não estou te honrando. Me mostra, Senhor, se eu estou fazendo a coisa certa. Gente, ela me deu a alta. E aí foi mais 30 minutos dela falando. A minha psicóloga começou a falar. E chorou. E eu assim, fiquei extasiada. Ela falou assim, olha, eu preciso te dizer
na sua vida, você sempre foi um instrumento de Deus na minha vida. Eu olhei assim, né, paralisada. Você não percebia, mas você me evangelizou com as suas atitudes. E eu comecei a avaliar o meu comportamento com Deus através das coisas que você me falava. Gente, às vezes eu pensava assim, essa pessoa louca, né? Porque eu chegava lá e falava assim: Tati, eu ouvi Deus falando isso comigo. O que eu faço? Aí eu falava assim: você tá tentando fugir? Porque Deus te dando escolha. Eu falei: eu tô achando. Gente, olha pra você ver, olha o nível. E ela não é cristã. E aí ela começou a chorar e falar comigo daquilo que Deus tinha feito na vida dela através da minha vida. E eu não conseguia chorar, só ficava sorrindo porque eu tinha feito uma oração naquela semana e Deus me confirmou através da vida dela naquela hora. E eu fiquei muito feliz, muito grata ao Senhor por esse Deus. Então, vamos continuar, né? E eu não sei porque que o Senhor mandou falar isso, porque não estava aqui no negócio, não. Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas. O roteiro é dele mesmo, é ele que fala, que edifica. E aí, irmãos, para a gente passar, entende agora o que acontece? Por quê? Nós precisamos nos conhecer. E para a gente se conhecer, se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. E não tenha vergonha. Já pediu a ajuda de Deus? Já pedi a ajuda de Deus, sim, mas Deus vai lhe ajudar. Vocês ouviram o que eu falei no início? Que Deus já fez. Que agora é a hora de a gente fazer? Então, se você precisa de ajuda, você vai atrás da ajuda. Porque o Espírito Santo de Deus já desceu. Ele já fez. Se as coisas agora não vão fluir, é porque depende de você. Então, você dá o seu passo, vai atrás. Corre atrás, aí você precisa de consulta? Marca consulta, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu físico, porque Deus precisa de você forte. Vocês já viram lá, o povo caminhava, gente, o povo andava com tanta distância, vai nós andar aqui, subir e descer isso aqui na rua, é todo morrer, cansado. A gente precisa ser fortalecido, a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. Então vamos cuidar do nosso físico. E aí, com o autoconhecimento, o que vai acontecer? Confissão. Porque a gente precisa confessar nossos pecados. E às vezes tem uns pecadinhos aí, você que fala isso, né, de estimação? Os pecados de estimação, os pecados ocultos, que a gente acha que não é pecado, mas de tanto que a gente já faz, a gente já pensa assim: é uma coisa normal que acontece na minha vida. Mas não é. E o pecado é que nos afasta de Deus. Então, gente, fica ligado na sua vida. Procura o autoconhecimento, que você vai saber o que você está errando, o que você está falhando com o Senhor. E como você vai saber disso? Lendo a palavra. Lendo a palavra. Porque é só assim para a gente ser edificado. É lendo a palavra do Senhor, que Ele vai falar conosco. Como que eu ouço Deus? Lê a palavra. Mas eu leio e não entendo nada. Lê de novo. E lê de novo. E lê de novo. Que alguma coisa vai falar com você. Não é possível. Eu não sei ler. Gente, Deus é tão bom, né? A tecnologia até isso tem. Tem a Bíblia aqui online. Você bota aqui, tem até offline. Você coloca lá e ouve a Bíblia. Não tem desculpa. Não tem desculpa para a gente poder ver a palavra de Deus. Depois que a gente confessar, vai vir a cura. E a cura dói. Porque se você pega um machucado e tampa ele sem limpar, aquilo ali vai infeccionar, que depois vai precisar drenar, né, Graça? Quanto tempo eu conheço a Graça, a gente estava conversando ali, e o Senhor estava vendo, assim, ó. Se você tampar uma coisa que precisa de ser drenada, limpada, ela vai infeccionar e vai feder. Gente, eu nunca vi uma ferida que fede, não. Mas a minha amiga, que é enfermeira, ela fala assim: cheira podre, a gente não é nada. O pessoal chega lá com uma feridinha assim e o negócio fede muito. Então o que a gente vai... Às vezes na hora de você vir ali confessar, vai vir um cheiro ruim. Porque o Senhor precisa
fazer o quê? O propósito dele. Ele precisa curar, ele precisa limpar, ele precisa esfregar, que tem umas coisas que já está até com casca, porque você vai enfiando lá para dentro e não quer tratar não. Aí você vai jogando tudo por cima, aí vai ficando um buraquinho lá, e aí vai inchando embaixo. E aí às vezes a gente está carregando coisas que a gente não precisa, com medo do agir de Deus. Com medo do agir de Deus. Que a gente fala, eis-me aqui, estou pronta. Aí Deus fala assim, vem cá, para tudo e vamos, vem cá falar comigo. Ai Deus, espera aí que eu já vou. Deus, espera aí que eu já vou. Deus, espera aí que eu já vou. A gente foge. A gente foge. Jonas fugiu. E aí depois vem as dificuldades que a gente não entende. Vocês lembram quando Jesus estava lá no Getsemane? E ele fala assim com os discípulos: ora, que é chegada a minha hora. Ele estava aflito de alma. Jesus, humano na terra, estava aflito. E ele pediu ajuda para os discípulos. O que eles fizeram? Eles dormiram. Jesus veio de novo e falou com eles. Jesus veio por 3 vezes e falou com os discípulos. E 3 vezes eles estavam dormindo. Eu falei assim, Deus, por que você falou isso com eles? Porque o Senhor não precisava. Aí Jesus falou assim, não, eu não precisava, mas eles precisavam. Porque não sei se vocês percebem, Jesus foi lá, ele orou e falou com Deus, se for possível, afasta de mim esse caso, mas contudo, seja feita a sua vontade. E ele pediu para os discípulos estarem lá intercedendo. E os discípulos cochilaram. Deus, por que o Senhor falou isso com eles 3 vezes? Não sei se vocês lembram, quando os guardas chegaram, eles ficaram desesperados. Agora, quem estava indo para a cruz estava tranquilo. Sabe por que ele estava tranquilo? Porque ele tinha falado com o Pai antes. Ele falou para os discípulos falarem com o Pai. Não era por causa deles, é para eles poderem entender o que ia acontecer lá na frente. Nessa hora que Deus fala com você, para tudo e vai orar, é para você entender que o que você vai passar lá na frente, Ele está te cuidando, Ele está te direcionando, Ele está te ajudando. Aí, irmão, sabe o que acontece quando vem o problema? Deus não me ajuda. Senhor, por favor, me socorre agora. Eu imagino que Deus vai ficar assim, engraçadinha, né? Na hora que eu mandei você ir lá orar, me buscar, o que você está fazendo? Lava uma vasilha? Pede a vasilha para te salvar. Porque a gente é egoísta. A gente tem que... Deus trabalha pra gente. Deus trabalha pra gente não, irmãs. Deus não trabalha pra gente não. Nós precisamos começar a dar nossos passos. Deixarmos de ser meninos na fé e avançar. Porque eu creio que todos aqui são cristãos, todos aqui conhecem a palavra de Deus. E precisamos avançar. O Senhor fala para nós avançar. O Senhor usou a irmã Lúcia para falar: arrependei-vos, arrependei-vos. Nós não sabemos a hora que o Senhor irá voltar, mas já está às portas. E Ele virá como um relâmpago. E como estamos? Como estamos diante do Senhor? Todos estão com Bíblia aí, gente? Amém? Eu gostaria de pedir para vocês abrirem no livro de Ruth. Amém? Glória a Deus. Ruth, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, né? Que o Senhor fala que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos sair daqui confiantes no Senhor, no agir dele e saber que precisamos fazer nossa parte também. A partir do versículo 6.
dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então ele se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então, Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém, elas começaram a chorar muito alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa. Já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então, Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também ali, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue de qualquer coisa, a não ser a morte, me separará da senhora. Amém? Irmãs, não sei se todos conhecem a história de Ruth, mas na Bíblia, né, tem um livro com o nome dela. Apenas duas mulheres, Ruth e Esther. E vocês sabiam que o nome da outra era Orfa? Sabia? Pois então, se não me engano, nunca mais se ouviu falar de Orfa na Bíblia. Ruth tem até um livro dela. As duas aqui, elas viviam, as duas não, as três, né? Três mulheres. As três aqui estavam vivendo a mesma situação, de perda, de viuvez. Porque quando Noemi foi para Moab, ela foi com a família toda, com o marido, com os filhos, e lá eles se casaram. E então, nesse estado aqui que elas estavam, vocês viram aqui, gente? Chorar não é bonito? Não. A gente chora pelo nariz, né? As meninas correndo aqui com papel higiênico para, né, se sentir mais à vontade. Porque a gente chora não fica bonito, não. Né? Às vezes a gente chora no nosso quarto, né? Aí a gente Jesus, com a cara, tal, escorre tudo, sai tudo, o olho desse tamanho, né? Mas dentro de casa é tranquilo. Mas chorar aqui, né, gente? Aí vocês viram ali que estavam as três juntas e elas choraram. A Bíblia enfatiza que elas choraram alto. Pensa como estava o coração dessas mulheres. E dessa mãe, perdeu tudo. O marido, os filhos. E o que restou para elas aqui? As noras. Quem estava aqui ontem ouviu a Thaís falando do carinho da sogra delas. Gente, mas tem uma sogra, né? Vocês me desculpam aí, né? Quem é sogra. Mas tem uma sogra, não é fácil, não. Aí, viu? Ela é tipo sogra. Mas é difícil, né? A gente ser humano não é fácil. Cada um pensa de um jeito, cada um tem sua dificuldade. Então, assim, alinhar isso é difícil. E aí vocês vejam bem, diante dessa situação,
situação, a Ruth não desiste. Mas a órfã desistiu. Ela voltou para os deuses dela. E a Ruth fez a escolha dela, que foi do Deus Todo-Poderoso. Hoje aqui, vocês têm essa escolha. Vocês podem escolher ser Ruth ou ser órfã. Mas não fica tímida não, irmã. Se você quiser desistir, desiste. Mas desiste que não bota a culpa em Deus, não. Desiste e esteja pronto para carregar também com vocês todas as consequências. E não bota a culpa em Deus. Assume sua responsabilidade. Em nome de Jesus. Assume a sua responsabilidade. Deus, Ele é Deus. Mas Ele também não é bobo, não. Então não brinca com Deus, não, irmãs. Assume cada um a sua responsabilidade. Em nome de Jesus. Agora, se vocês decidirem ser Ruth, vai ser fácil também não, gente. Não vai ser fácil não. Gente, olha só. A mulher, gente, uma sogra já não é fácil. Uma sogra ainda toda amarga, porque foi isso que ela falou. Gente, a Ruth foi andando com essa mulher, imagina o caminho. Porque não era perto, não tinha Uber, elas foram andando. Imagina o tanto que elas foram conversando, de Moab até Belém. E sabe o que Noemi estava lá em Moab? Eu acho que ela ainda ficar com medo de ficar com passar fome. Porque a terra dela é a casa do pão. Mas lá não tinha pão. Por isso que ela veio para Moab. Só que lá, gente, o negócio era complicado. Estava vivendo aqui no tempo do juiz, estava tendo mó furdunço. E aí, ela vem com a família dela e a família dela fica aqui. E ela resolve voltar. Por que ela resolveu voltar? Porque ela ouviu dizer que o Senhor tinha lembrado da cidade dela. Então ela ia voltar para lá. E ela voltou. E a Ruth foi junto. E vocês viram aqui que ela falou que o seu Deus é o meu Deus. Naquele momento ela já aceitou Jesus, né? Seu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu vou. E ela foi. Quando ela chega lá, gente, imagina. Quando a Thaís falou, eu falei assim, nossa, a sogra da Thaís é tipo Noemi, assim, ela não é fofinha, bonitinha. Porque ela era assim, né? Então, na hora que ela chegou lá na cidade, né, o pessoal, olha Noemi, tá? Ela já vem e fala assim, não me chame de Noemi. Gente, elas caminham, eu não sei o tempo que foi de caminhada. Ruth deve ter ido ouvindo o lamento dela. E ela chega lá na cidade que ela não conhecia ninguém, não sabia de nada. E aí, quando elas são recepcionadas, a sogra vira e fala, não me chame de Noemi, me chame de amarga. Porque agora eu tô amarga, me chama de amarga, porque eu estou amarga. Olha só, gente. Se fosse eu ia pensar assim na hora, o que eu estou fazendo aqui, gente? O que eu vou fazer com essa mulher? Minha mulher está toda amarga, eu já perdi meu marido. Sério, larguei minha família toda, meus parentes, tudo. Mas essa Ruth, ela tinha uma confiança em Deus. Ela nem sabia, mas o Senhor já estava trabalhando na vida dela e na promessa dela. Porque depois vocês vão ver onde essa mulher está. Se vocês não sabem, vocês vão saber que linhagem que essa mulher foi parar. E aí, chega lá com fome, né? Imagina, você caminha um tampão, você vai ficar com fome. Aqueles que nem caminham e ficam com fome. Na hora que fala, nossa, será que tá dando comida? Eu já morri de fome, porque acho que nem é fome, gente, porque a mesa é muito bonita, que as coisas gostosas, a gente fica, né, pensando logo, nossa, o que eu vou comer agora? Vou comer agora. Enfim, a chegar lá com fome. E aí, né, gente, a Ruth era mais nova. Ainda foi caçar comida. Ela foi caçar comida, gente, a sogra dela. Que pra ela não é lógico. E aí, naquele tempo, eles tinham o que acontecia? Tinha uma lei que eles mandavam deixar os feixes lá, o resto da cevada, no chão dos pobres. E a Ruth foi lá catar. Olha que humilhação.
será que a gente está preparado para se humilhar assim? Para ser restaurado? Porque para restauração a gente precisa passar por uma humilhação. Olha o tanto de coisa que aconteceu na vida delas. E não acaba por aí. Mas até aí, olha o que elas viveram. E muitas das vezes, por tão pouco, a gente reclama. Muitas das vezes, por tão pouco, a gente deixa de orar. A gente deixa de ter nosso devocional com o Senhor. Verdade. Por que eu falei com vocês que era a hora da gente ir, da gente agir? O livro de Ruth é pequenininho, gente. 4 capítulos. Se não der para falar tudo aqui que o Senhor colocou no meu coração, vocês leem em casa. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar a cada um de vocês. Ele é pequeno, ele está aqui. Se a gente for ler assim, nosso tempo aqui, a gente pode dizer assim, que é um livro de uma história de amor. Porque depois ela encontra Boaz, e acontece isso, e aqui pro outro. Eles vivem, né? Um amor, uma história de amor, um filme, literalmente. Mas o que acontece? Ela precisa de passar por alguns processos. Não só para a vida dela, mas ela tinha uma pessoa com ela, ela tinha a sogra. E ela falou que estaria ali, junto com ela. Tudo aquilo que ela fosse viver, por onde ela estivesse, até que ela morresse. Amém? Amém. E o que esse livro também vai nos mostrar? Naquele momento ali, acontecem várias coisas. O que acontece hoje nas nossas vidas, hoje atual, que a gente vive, que é a crise financeira, faltou pão e ela foi para outra cidade. Então naquele momento ela estava passando por uma crise financeira e nós passamos por isso, né? A gente tem dificuldade sim, né? Às vezes a gente consegue viver um pouquinho melhor, mas todos de nós, gente, é impossível ter passado por uma dificuldade financeira nessa vida, né? Nem que seja um apertozinho, a gente já viveu. Então nós temos propriedade para sentir e imaginar o que é isso. A crise emocional, porque ela perdeu filho e marido. E passamos também pela crise social, porque naquela época as viúvas elas eram desprezadas. Então Noemi tinha um monte de coisa assim que ela podia dizer mesmo que ela era amada, porque as coisas ali não estavam nada favoráveis para ela. Mas ela, gente, que Deus depois fala com essa cabeça dessa mulher, de repente muda tudo. Ruth chega e fala que encontrou Boaz. Aí a Noemi vai falar: Boaz é da nossa família. A mulher já começa a ter estratégia e já começa a direcionar ela. Ó, troca suas vestes, veste o filme mais, se prepara, faz isso, faz aquilo, que Boaz veio ser nosso redentor. Ela foi falando, gente, tudo que Ruth tinha que fazer. O que Ruth fez? Ela obedeceu. Sabe por quê? A palavra de Deus fala assim com a gente, que é melhor obedecer do que sacrificar. Se a gente não obedece hoje, a gente vai ter que fazer algum sacrifício depois. E muitas das vezes a gente faz o contrário. A gente fala assim: Deus, vou fazer sacrifício aqui, vou jejuar, vou ficar sem tomar café, sem comer doce. Oh Senhor. Aí Deus fala assim: meu Deus. Quando Deus fala meu Deus, é ótimo, né? Deus olha assim: eu só queria que você tirasse um tempo para mim. Minha filha, não precisa de fazer isso não, vem cá, vamos conversar. Abre os seus ouvidos para você me ouvir. Que às vezes a gente também só quer ficar lá, só quer pedir.
E às vezes até dá ordem para Deus. Né, Thalita? Revoltada com Deus, né? Às vezes a gente quer dar ordem para Deus. Ele sabe cuidar dentro do nosso nariz, gente. Quer dar ordem para Deus, Ele sabe de todas as coisas. É Ele quem nos direciona. Sabe por que a gente está querendo dar ordem para Deus? Porque a gente está igual os discípulos lá, a gente está cochilando. No momento que Deus quer falar, a gente está cochilando. A gente está dormindo. E eu falei assim, Deus, se fosse eu não dormia. Eu ia ficar atenta. Tudo que o Senhor me falasse. Gente, estava sentada na cadeira da minha cozinha assim, olhando para a janela, o sol rachando. E eu lá meditando, fazendo meu devocional. Falei assim, eu não dormia não. Perto de Jesus? Não, Senhor, eu ia ficar bem atenta. Irmãs, eu cochilei sentada. Sério? Eu cochilei. Assim, tô lá. A Bíblia aberta assim. Aí eu acordei assustada. Falei, Jesus, eu cochilei. Aí você falou comigo, é fácil falar, né? É fácil falar. Senti na pele ali naquela hora, Senhor, me perdoa. Realmente, acho que eu ia cochilar. Irmãos, é difícil demais. Já viu quando o sono vem? Você vê assim, ó. Você fica lutando. Nesses dias aqui, gente, olha pra você ver a dificuldade. Às vezes depois do almoço dá um sono, o corpo tá cansado. Chega à noite, a gente quer descansar. E o que acontece? Deus tá falando. E a gente não consegue ficar com o olho aberto. E eu pensava que se eu tivesse perto de Jesus, eu não ia cochilar, né? Mas Deus me mostrou ali e falou muito no meu coração. Porque a gente julga muito. A gente se acha muito autossuficiente. A gente não pensa muitas das vezes. Acha que só vai acontecer com o outro. Quando acontece com a gente sabe nem como fazer. Nem como agir. Porque na hora que Deus mandou a gente orar, a gente estava na fantasia, a gente estava mexendo no celular. Quer coisa maior para roubar o nosso tempo? É isso aqui. A Michelle falou ontem. Ela acorda e não pega o telefone. Por quê? Vai meia hora, vai uma hora, vai 3 horas aqui, você não vê. A gente não vê a hora passar. É impressionante. Tem um lado bom? Tem um lado bom. A gente consegue fazer muitas coisas por causa da tecnologia, mas se a gente não souber usar, rouba o nosso tempo. Nós vimos aqui o exemplo que ela deu das pedras. Se a gente colocar Jesus em primeiro lugar, a gente consegue administrar. O problema é que a gente não faz isso muitas das vezes. Eu falo até mesmo de mim. Às vezes eu acordo e falo assim, Senhor, só vou fazer o café, vou adiantar ali, aí eu subo, tá? Quando vou ver já é 11 horas, tá na hora de fazer o almoço para levar ele na escola. Eu falei, eita, na hora que eu voltar, aí eu vou resolver alguma coisa. Deus de noite não passa. Antes de dormir, eu vou estar ali e vou fazer meu devocional. Aí o que acontece? Ninguém cochilou nunca dormindo, cochilou orando não. Vem o cansaço físico, vem o cansaço mental, vem o cansaço espiritual. Porque, igual eu falei com vocês, o espiritual e o natural andam juntos. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes a gente não consegue ver com os olhos espirituais o agir aqui. Mas está acontecendo. Né? Às vezes quando ora, quando ministra, quando a gente vê o que acontece na vida de cada um, mas fora daqui acontece também, todo o tempo. Nós precisamos estar atentos, estar ligadas com o Senhor. Assim como o Senhor disse para aqueles discípulos: está atento, ora, ouve o Senhor, busca o Senhor. Irmãs, Moab, aquela cidade lá, não sei se você sabe, mas o nome dela foi por causa de um pecado das filhas de Ló. Elas deitaram, embriagaram o pai, deitaram o pai. E aí aquela cidade
se tornou o nome de Moabe justamente por causa disso, né? O filho que nasceu desse incesto. E Noemi foi parar lá, perdeu tudo. Ela podia ter ficado lá na casa do pão, porque o mesmo Deus que estava com ela ia acompanhar para onde ela fosse. Qual a reflexão que eu quero deixar para vocês? Não fuja do processo. Não fuja do que Deus está mandando você fazer. Porque será que você está disposta a perder? Está disposta a abrir mão? Está disposta àquilo que o Senhor vai te pedir? Será que o Senhor ainda consegue alcançar o seu coração? Será que você ainda está aberto para ouvir a voz de Deus? Nós vamos sair daqui agora e vamos para as nossas casas. O que você vai levar daqui? Falei, Deus, que palavra que eu vou levar para essas meninas na hora de ir embora? Podia ser tanto mover que desceu aqui na parte da manhã. Aí Deus falou assim, não, eu fiz. Gente, olhando aqui de cima, vocês não têm noção da carinha de vocês. Tá todo mundo tão murchinho. Sabe por quê? Que agora é vocês que vão ter que fazer. Não é Deus, né? Não é Deus. Agora é a hora de vocês marchar, pegar aí, ó, botar a mão na massa, organizar o lixo, tirar os entulhos. Meu pastor falou assim comigo. Eu falei assim, nossa, eu estou passando por uma desconstrução. É difícil demais isso. Ele falou assim, não, reconstruir isso aí é fácil. Derrubar isso é fácil. O difícil é tirar o entulho. E a Eliane falou que ela só via entulho. Várias vezes ela repetiu aqui sobre entulhos. E eu vou finalizar essa mensagem de hoje falando com vocês. Está na hora de tirar os entulhos. Deus fez, Deus agiu, Deus manifestou a presença dele aqui. E agora está na hora de cada uma de nós fazermos a nossa parte. Coloque-se de pé, por favor, irmãs. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus 6, 22, fala o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas terão. Se a luz que existe em você, se a treva que existe em você, está falando de você, está falando dos seus olhos. Se dentro de você está bagunçado, meu irmão, você não vai ver nada de bom do lado de fora, não. Você não vai ver organização, não. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Você precisa se organizar dentro de você, para que o Senhor possa agir. Porque se você está em trevas, você vai ver tudo ruim. E vai ficar tudo ruim mesmo. Porque o que precisa ser mudado está dentro de você, dentro de cada um de nós. Então não fiquem tristes não, irmãs. Tão somente obedeça ao Senhor. Tão somente faça aquilo que Ele pediu para dizer para vocês. Agora é com vocês. Agora é com cada uma de nós. Porque o ouvido mais perto da boca aqui, ó, é o meu. O Senhor está falando para mim também. Está na hora de organizar. Porque o Senhor não gosta de bagunça. Ele não é Deus de confusão. Então vamos organizar para o Espírito Santo
agir. Porque nós precisamos colocar a nossa mão na massa. Precisamos arrancar, organizar. Porque Deus já fez isso. Agora eu peço para que Ele dê direção a cada uma de nós. Como organizar, qual gaveta colocar, né? Cada sentimento. Olha, Deus, isso aqui já foi tratado. Então recicla, irmã. Não fique guardando, não. Recicla. Que vai virar uma coisa muito boa. Isso aqui, Deus, não, isso aqui é aqui mesmo que tem que ficar, tá certinho. Pai, isso aqui ainda não resolvi. Coloca na gaveta, mas não esquece não. Resolve. Resolve. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada pela oportunidade. Passar a palavra para ti. Meninas, como Deus é bom, né? Deixar a gente ficar aqui amanhã, né, gente? Primeiro que não pode. Mas é igual a Mel acabou de ministrar sobre os nossos corações. Tudo que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Agora, a mudança precisa partir de cada um de nós. Agora a gente tem que exercitar a nossa fé com ação, atitude. Nós temos que realmente buscar, querer mudança. Porque aquele que trabalha em nós já fez. Somente nós podemos impedir aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas de acontecer. Amém? Como nós aprendemos, honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. E a Mel merece ser honrada.